Então, continuando aqui sobre o mesmo tema do vídeo anterior, o grande cometa, planetas habitados e universo Éfeso. Então, estava falando sobre como que poderia se determinar através das constelações um ponto onde estaria direcionado para o centro do sistema universal Éfeso, do qual o nosso universo visível, reconhecido atualmente pela astronomia, seria apenas uma pequena parte. É como se fosse, costumo dar esse exemplo, porque nós não sabemos a real dimensão desse sistema Éfeso. Na verdade, existem 7 sistemas universais. O Éfeso é um deles. Éfeso é no qual nós estamos. Tem os outros que se chamam Pérgamo, Filadélfia, Tiátira, Sardes, Laodiceia, Pérgamo. Não sei se eu consegui pronunciar os 7. São esferas que têm a mesma quantidade de massa, são desenvolvimentos simultâneos. Né? Mas, então, eu disse que o diâmetro do universo visível, ele tem uma estimada em 28 bilhões de anos-luz. E esse é um diâmetro que, a meu ver, tende a diminuir. Por quê? Por que tende a diminuir? Porque, segundo a ciência, o universo está acelerando a sua expansão. E o que acontece isso? Se ele está acelerando sua expansão, significa que os astros que estão nesse limite desse universo visível, eles mais rapidamente vão alcançar a velocidade da luz e não ser mais possível as lentes, os telescópios captarem essas suas imagens, vamos dizer assim, né? Então, esse é um detalhe. Se o universo estivesse diminuindo o seu ritmo, o universo visível seria maior, porque a luz demoraria mais tempo, estaria mais tempo presente, porque esses astros demorariam mais tempo a alcançar nessa expansão a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, ele ainda ficaria visível, né, da Terra até esse limite, mas ele, se tivesse um ritmo mais desacelerando, vamos dizer assim, a luz alcançaria mais, cada vez um espaço maior. Então poderia ir aumentando o diâmetro desse universo visível. E acontece ao contrário, quando ele está acelerando, os astros alcançam mais rapidamente a velocidade da luz. E quando alcança essa velocidade da luz, ele deixa de se tornar visível. Não é mais possível as lentes dos telescópios captarem. Isso é uma questão lógica. Agora, o fato é o seguinte, que a ciência pensa que esse limite aqui, depois desse limite do universo visível, não existe mais nada. Isso é uma grande ilusão, porque existe muito mais coisa ainda.
porque está dentro dessa esfera Éfeso. A gente não sabe qual o diâmetro dessa esfera Éfeso, mas pode ser, vamos imaginar um diâmetro, pode ser de 100 bilhões, 200 bilhões de anos-luz. Seria algo assim, se a gente imaginar que por exemplo, o nosso universo visível tivesse o diâmetro de uma bola de gude, né? Bolinha de gude, né? Acho que quando era criança jogava bolinha de gude, né? Aquela bolinha de vidro, né? E então o universo Éfeso poderia ser o que, por exemplo, uma espécie de bola de cristal. Uma bola de cristal aí de. Bolinha de gude deve ter quanto? Um diâmetro de 1 centímetro quadrado, né? Uma bola de cristal, né? Teria quanto? Uns 10 centímetros, pelo menos, né? Como se fosse uma mão aberta, assim, né? A bolinha de gude seria uma ponta de um dedo, né? Ponta de um dedo e a bola de cristal, a mão assim, um pouco aberta, assim, né? Forma assim de esfera, de uns 10 centímetros. Então, seria, vamos supor, uma suposta proporção, que seria de 10 vezes. Se fosse essa diferença, se esse universo visível hoje se constata que tem 28 bilhões de anos-luz, o universo Éfeso teria um diâmetro de 280 bilhões de anos-luz. Algo imensamente maior. Aí se poderia colocar assim nessa relação como se Júpiter. Aí é uma comparação interessante. Vamos supor que o planeta Júpiter fosse o universo visível, o Sol seria o universo Éfeso. Aí ficou uma comparação legal. Embora a gente não conheça as dimensões do universo Éfeso, poderia ser nessa proporção. Aí se vê a grande diferença. Você pega o planeta Júpiter, planeta gigante, né? Gigante gasoso, mas não tem comparação em relação ao Sol, que é muito maior, massas muito maior, né? Então eu acho que a proporção pode ser que esteja nesse sentido. E eu falei sobre a questão da expansão do universo, que é possível, que se está constatando que está tendo uma aceleração no universo visível, significa que na esfera Éfeso também está havendo uma aceleração da expansão. Tem a expansão. Expansão é uma coisa, né? Expansão existe. Agora, além dessa expansão, está se constatando que está havendo uma aceleração dessa expansão. Poderia ser o contrário. A expansão poderia estar desacelerando. Se ela está desacelerando, se esse ritmo continuar-se, chegaria a um ponto que ela chegaria a um ponto de estagnação. E após esse ponto de estagnação, ela passaria a se contrair. Né? Mas não é isso o caso. Eu acredito que sempre haverá uma expansão, porque isso está de acordo com aquela lei de Deus, né, que está inserida em tudo que é criado, que sempre progride e evolui. Né? Então o universo, a criação, tudo que existe substância paira no infinito. O infinito é o nada, é o zero absoluto. Então, o que é infinito é o zero absoluto, é o nada. Ele não tem limite. O que tem limite são as criações, são o que contém substância. Deus, o que tem? Do que é Deus é constituído?
de uma substância viva, que é chamada inerteal, não criada. Essa substância é o Abdurrahim fala na sua mensagem. Ele determinou. É inerteal, não criada. Então Deus ocupa um espaço, determinado espaço no universo. E Ele é o único que possui a substância viva, inerteal. Enquanto que tudo mais possui uma substância enteal, criada, através de irradiações da vida, que é Deus. Então, a vida de Deus, o inerteal, irradia. E através dessa irradiação se criou mundos, Deus criou mundos, enfim, seres ideais, divinos, enfim, e por aí. Mas tudo que é criado, que é enteal, é dependente do inenteal, que é a vida, que é Deus. Então, isso, eu teorizei um pouco com relação a esse distanciamento, que uma maneira de se constatar no meu modo de ver, isso é uma coisa que não vi nada parecido, então é uma sugestão minha. Se a ciência, através desses telescópios, medirem partes da esfera celeste, das constelações, vão se encontrar uma diferença de expansão desse raio do universo, do universo visível, que seria aproximadamente 14 bilhões de anos. Por quê? Como eu disse no vídeo anterior, nessa gigantesca esfera Éfeso, que tem um centro, quanto mais próximo do centro, essa expansão seria um ritmo mais lento. Quanto mais próximo dos limites dessa esfera, a velocidade de expansão está muito mais elevada. Talvez assim uma diferença 10 vezes maior. Enfim. Então, de qualquer forma, temos que entender que esse universo visível é apenas algo representativo para nós, conforme que nós estamos em uma determinada parte dessa esfera de Éfeso. Mas essa esfera Éfeso, ela não tem limite, é uma esfera perfeita. O limite faz aonde o ser humano está inserido aí, né? É um limite apenas aparente, é virtual. Você vê conforme o planeta que você está, civilização. Se você tiver uma outra distância, por exemplo, no próprio universo visível. Estamos aqui medindo, tá certo? A nossa distância, quer dizer, o raio do universo, que é os 14 bilhões. Agora vamos supor que exista um planeta habitado que esteja nesse limite, exatamente nesse limite de 14 bilhões de anos-luz. O limite para ele, do universo, vai ser nós. Essa posição onde nós estamos aqui, na nossa galáxia. E por sua vez, outra parte que não está visível para nós, vamos supor de uns outros 14 bilhões de quilômetros, para ele está visível. Então isso depende apenas do ponto de localização. Por quê? Eu estava falando dos aglomerados globulares. Aglomerados de estrelas, né? Que são, vamos supor, pequenas satélites, vamos dizer assim, da nossa Via Láctea. Não é uma galáxia, é um aglomerado que possui milhões de estrelas. Desculpe. Mas o que acontece? Um aglomerado globular, ele é apenas um satélite de estrelas mais velhas, né? E então ele tem uma aparência exatamente aglomerado globular.
que ele é bem uniforme. Você vê como se fosse uma esfera que no centro está concentrada as estrelas e depois ela vai diminuindo e ela pode ter um diâmetro. Qual o diâmetro que ela possa ter? Eu não tá me fugindo um pouco assim, mas talvez seja de 1.000 anos luz. Não, 1.000 não. Talvez um aglomerado, não sei se chegaria a ter 1.000 anos luz, porque a Via Láctea, as galáxias tem um diâmetro de 100.000 anos luz. Então, um aglomerado globular de estrela talvez possa ter um diâmetro de 500 anos-luz, 1.000 anos-luz. Agora me fugiu um pouco, assim, né? Eu tenho que pesquisar um pouco isso, mas é aproximadamente isso. Então é bem uniforme, é diferente do aglomerado aberto, aglomerado de estrelas aberto, que ele não tem esse centro concentrado, só é aproximadamente, meio espalhado assim. Então, a esfera Éfesa do universo Éfesa, imagine que teria exatamente esse formato, de um aglomerado globular. Lembrando que o aglomerado globular é uma espécie de pequeno satélite da, da Via Láctea. Fica muito próximo. Não chegando a ser uma galáxia satélite, como as nuvens de Magalhães. Que aí sim é uma galáxia satélite da Via Láctea. Está uma maior distância. E para ser galáxia, eu não sei exatamente como se classifica o estado de ser galáxia, mas eu imagino que teria que ter pelo menos alguns bilhões de estrelas. Enquanto um aglomerado globular tem aí milhões de estrelas, uma galáxia teria que ter alguns bilhões de estrelas. Mas então, eu estou comentando essa questão do formato de um aglomerado globular para imaginar como seria o formato, a dimensão dessa esfera Éfeso. Então deve ter uma aparência muito semelhante a um aglomerado globular. E então o que eu estava comentando sobre isso é uma teoria minha, que eu imaginei. Primeiro, que a ciência vai chegar a um ponto que ela vai constatar que esse limite do universo o universo visível, ele já tem galáxias formadas. Não é essa sopa universal que eles imaginam. Não é. Porque ele é muito maior e muito mais antigo. Então, quando os telescópios tiverem essa capacidade, que eu acho que isso pode ser breve de chegar a esse limite, onde eles imaginam que é o limite do universo visível, hoje já chegam a captar uma galáxia a 13 bilhões de anos-luz. Então, está quase nesse limite. Mas quando chegar nesse limite, vão se verificar que existe já galáxia. Isso, segundo o que eu acredito. Né? Então vão encontrar galáxias já existentes há muito tempo. Agora, o que eu acho estranho só é o seguinte, que foi dito que a galáxia mais distante identificada, né, estaria a 13 bilhões,2 milhões de anos-luz. E parece que essa é a distância. Agora, eu como não sou um astrônomo profissional e também não tenho essa informação, eu penso, será que através dessa foto, análise dessa foto, não poderia se verificar a idade dessa galáxia? Aí uma pergunta bem interessante. Porque através das estrelas de uma galáxia pode se calcular
aproximadamente há quantos bilhões de anos essa galáxia poderia ser existente, né? Por exemplo, se estima que o Sol tem aproximadamente 5 bilhões de anos. Agora, se nessa galáxia distante se verificasse que as estrelas teriam 5 bilhões de anos, ou talvez até mais, né? Eu não sei se talvez o telescópio não tenha captado essa informação. Mas, de qualquer forma, eu tenho a impressão que já hoje poderia ser provado que esse universo, o nosso universo, ele é muito maior. Ele não é essa sopa universal aí que está nesse limite, nada disso. Simplesmente se analisando a parte espectral, né, das estrelas, enfim, dos astros, das galáxias, que contém essa galáxia, né, para estabelecer a idade aproximada. Então, eu citei, se pega, vamos supor, uma galáxia que esteja a 10 bilhões de anos, está próximo desse limite. Mas se constatar que essa galáxia, de repente, tenha uma idade de 10 bilhões, então, e esteja de anos, então significaria que ela existiria estando nesse limite. Então, bom, pelo menos esse é o meu raciocínio, pode ser que não esteja certo. Se essa galáxia que foi visível, localizada há 10 bilhões de anos, vamos supor, de anos-luz, se verificasse que ela, por sua vez, tenha 10 bilhões de anos de existência, então significa que esse limite do universo de 14 bilhões seria acrescentado pelo menos mais 6 bilhões. Então, aí poderia ser provado que o limite do universo não seria de 14, sim de 20 bilhões. Bom, isso é um pensamento, não sei se pode estar certo, mas é uma questão de refletir isso. Que, se constatando a idade de uma galáxia muito distante, se constatando que ela é mais antiga do que esse limite que se constata do universo de 14 bilhões, então significa que o universo é muito mais antigo. Pelo menos essa interpretação que eu tenho. Agora, um outro dado interessante. Quando esses novos telescópios, megatelescópios e tal, conseguirem chegar nesse limite, vão se verificar que existem galáxias muito antigas. Que ela não tem nenhuma sopa universal. É essa a questão. Nenhuma sopa universal, isso não existe. Pelo menos nesse patamar, não existe. Então já vai ficar provado que a galáxia é muito mais antiga. Se conseguir captar a imagem nesse limite do universo visível, e mais, vai até se verificar, talvez com o quanto ela pode estar exatamente em transição. Vamos supor a Via Láctea, que tem 100 mil anos-luz. É um corpo. Vamos supor que encontre uma galáxia dessa mesma dimensão nesse limite, que esteja transitando. Para nós, né? De acordo com a nossa posição, que conseguimos captar a luz dessa galáxia que está exatamente nesse limite e está transitando. Então,
gradualmente a luz dessa galáxia vai ser diminuída, porque conforme o corpo dela já esteja atingindo a velocidade da luz, vai desaparecendo das nossas lentes dos telescópios. Então, o que acontece? A galáxia tem um centro, mas também tem suas bordas. Então ela vai transitando, ela vai até chegar a desaparecer. Mas isso é lógico, essa expansão é muito lenta, né? Vamos dizer assim. Então, mas através de equipamentos muito aperfeiçoados de luz, pode-se constatar qual percentual. Aí teria que verificar, que aí seria gradual, né? Podia se verificar, talvez até diariamente, enfim, ou cada mês, que essa luminosidade da determinado aço, galáxia, ou então quasar, gradualmente ele vai diminuindo a sua luminosidade. Se, por exemplo, estava, quando ela foi fotografada pela primeira vez, vamos supor, essa galáxia que esteja transitando nesse limite do universo, esteja com 100% de luminosidade, daqui a um mês, vamos supor que fotografou novamente, ela já não apresenta esse 100%, e sim 99,9%. Vamos dar esse exemplo. Depois, daqui mais um mês, ou então mais um ano, essa luminosidade caia para 99,8%. Então, vai se percebendo um ritmo uniforme de queda de luminosidade. Então, se verificaria que essa galáxia está transitando. Então, o que significa isso? Que não é que ela deixou de existir, mas simplesmente não está mais alcançável para nós, porque já atingiu a velocidade da luz. Mas, na verdade, como é uma visão do passado, na verdade ela já está muito distante. Já está muito distante de nós. Pode não estar a 14 bilhões, pode estar, sei lá, o dobro, 28 bilhões. Já subiu, mas no momento presente. Mas como nós só podemos ver uma imagem do passado, então constatamos isso. Mas na realidade ela já saiu do nosso campo visual devido à expansão do universo há muitos bilhões de anos. E isso também pode se calcular. Eu até fiz aí alguns estudos, até publiquei algumas notas no Facebook, que eu cheguei a fazer algum estudo, nem sei se consegui publicar alguma coisa, que também pode se calcular isso. Por exemplo, uma galáxia, vamos supor que se observa a 10 bilhões, que está a 10 bilhões de anos-luz, isso é um fato ocorrido há 10 bilhões de anos. Agora, e no momento presente, em qual distância que ela estaria? Ela pode estar a 20 bilhões de anos-luz e, portanto, não mais no momento visível, não mais dentro do nosso universo visível. Porque o universo visível é uma visão do passado. Quando nós olhamos para o Sol, vemos o Sol, estamos enxergando uma imagem do passado, uma luz que chegou aqui, mas que foi irradiada há 8 minutos atrás. Então é tudo uma imagem do passado. Bom, logo esse vídeo vai terminar, já está 29 minutos. E realmente eu vou refletindo, o tempo passa muito rápido, né? O assunto sempre vai prosseguindo, né? Eu acho que eu vou colocar o título dessa não sei se seria melhor continuar, porque eu às vezes fujo um pouco. Eu estava propondo falar sobre também o Grande Cometa, e que eu pretendo continuar, e também sobre
os planetas habitados e também o universo, que são temas muito interessantes, né? Bom, eu vou encerrar esse vídeo e eu vou prosseguir com o próximo. Então, agradeço a todos. Se puderem, se gostou das reflexões, gostou do vídeo, dê um joia. Se não gostou também, dê um negativo, não tem problema nenhum. O importante é participar. Se quiser fazer comentários, se quiser se inscrever, eu agradeço. Qualquer manifestação. Muita paz, muita luz.